Um Deus de impossibilidades. No livro de Mateus, capítulo 19, versículo 26 diz: Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. É empolgante saber que para Deus todas as coisas são possíveis. Em nosso pensamento humano, damos uma travada, por assim dizer, quando nos deparamos com alguma coisa impossível para nós. Ficamos frustrados e sem esperança. Com Deus, porém, isso nunca acontece. Quando colocamos a nossa confiança nele, um outro mundo se abre para nós. Um mundo de possibilidades que jamais pensaríamos ser possível na esfera natural. Você pode ter praticamente se esgotado, tentando realizar alguma coisa. E quando finalmente desistiu e a entregou a Deus, viu que ele fez com facilidade o que você havia lutado por muito tempo para tentar conseguir. Sei disso porque muitas coisas impossíveis em minha vida, quando eu tirei as mãos, Deus agiu de forma sobrenatural. Fico feliz por servirmos a um Deus de impossibilidades. Mesmo que a palavra impossível faça com que nos sintamos frustrados e sem expectativas, precisamos acreditar que há esperança, não importa o quanto as coisas pareçam ruins. Se Deus pode pegar um coração duro, pecaminoso, cheio de ódio e amargura, e torná-lo terno, santo, amoroso e perdoador, nesse caso, ele pode fazer qualquer coisa. Infelizmente, por vezes, não percebemos o tamanho do milagre da nossa salvação. Nós nos tornamos criaturas completamente novas e recebemos um novo começo na vida quando aceitamos a Jesus Cristo como Salvador. 2 Coríntios 5,17. Não há nada mais tremendo do que isso. Não é de admirar que o Evangelho seja chamado de boas novas. Deus pode transformar corações, curar um corpo doente, reacender a chama de um casamento ou restaurar a vida financeira. Ele pode alimentar 5.000 pessoas com o almoço de um garotinho, andar sobre as águas, ler o coração dos homens e qualquer outra coisa que queira fazer. Nada é impossível para Deus. Nunca olhe uma situação e pense ou diga: isto é impossível. Pode ser impossível para os homens, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Se continuarmos orando e crendo, Deus pode continuar trabalhando. Mas se desistirmos, fechamos a porta para o milagre que Deus tem em mente para nós. Você pode estar dizendo assim: Vinícius, você não entende a situação em que se encontra a minha vida. Meu conselho é que você peça a Deus para pegar essa situação e transformá-la no seu maior milagre. Ele pode agir de modo que tudo resulte no seu bem. E então você terá um testemunho que dará coragem a outros. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Tome posse disso. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus das impossibilidades. Muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo agora estão vivendo muitas impossibilidades. Para ti, Pai, todas as coisas são possíveis, por mais impossíveis que pareçam. Entregamos em suas mãos todas elas, para que somente o seu nome seja glorificado. Não vamos desistir e esperaremos o milagre que está prestes a acontecer. Cremos no seu agir e seremos testemunhas vivas da tua glória para encorajar outras pessoas a receberem também o seu milagre. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Você se ama? No livro de Mateus 19:19 diz: E amarás o teu próximo como a si mesmo. Um dos maiores problemas que muitas pessoas apresentam hoje é o fato de não terem um bom conceito a respeito de si mesmas. Tais pessoas precisam saber que a palavra de Deus ensina que elas devem amar a si próprias. O Senhor nos ordena a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, ele deve achar que é tão importante amarmos a nós mesmos quanto aos outros. Mas não basta amarmos a nós mesmos. Também precisamos gostar de nós mesmos. Essa é uma verdade que precisa ficar muito clara em sua mente. Se você tem tanta dificuldade de se relacionar com os outros, pode ter certeza que você não está convivendo bem consigo mesmo. Se você não gosta de si mesmo, terá dificuldades de gostar de qualquer pessoa. Você pode fingir que gosta, mas o fingimento não vai alterar os fatos. Mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona. Espera-se que cada um de nós seja uma usina geradora de Deus, vivendo em equilíbrio e harmonia com nós mesmos e com os outros. Para fazer isso, devemos ter não apenas a atitude correta para com os demais, mas também para conosco. É preciso que estejamos em paz com o nosso passado, contentes com o nosso presente e seguros acerca do nosso futuro, sabendo que tudo está nas mãos de Deus. Precisamos ser estáveis, firmados e arraigados no amor de Deus, que foi expresso por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Porque estamos enraizados e firmados no amor, podemos relaxar e descansar, sabendo que o fato de sermos aceitos não é baseado em nosso desempenho ou em nosso comportamento impecável. Podemos nos sentir seguros uma vez que compreendemos que nosso valor e nossa importância não depende do que somos, pensamos, dizemos ou fazemos. Baseiam-se no que somos em Cristo e no que Ele fez por nós. Seguros em nosso conhecimento de quem somos nele, podemos abrir mão das nossas máscaras e fachadas. Não temos mais que fingir. Não temos de ser falsos. Pelo contrário, somos livres para sermos simplesmente nós mesmos, tais como somos. Também somos livres para amar a nós mesmos, e isso nos capacitará a amarmos os outros também. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo neste momento não aceitam a si mesmos, não se amam. Como eles amarão o próximo se não amam a si mesmos? Que esta oração toque no mais profundo da alma de cada um deles e que haja um despertar para que eles comecem a olhar para si mesmos com outros olhos, como filhos e filhas amados teus, como co-herdeiros com Cristo, como imagem e semelhança sua. Desperta-os, Pai, com sua graça e misericórdia, e que a partir de hoje a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mensagem poderosa sobre a fé. No livro de Romanos, capítulo 2, versículos de 8 a 9 diz: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Que passagem maravilhosa! Pela graça sois salvos mediante a fé. É um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça mediante a fé.
Tudo que recebemos de Deus vem a nós pela graça, por fé. Nossa fé em Deus ou nossa fé em suas promessas não é o que compra suas bênçãos para nós. É apenas a mão que recebe dele. É a graça de Deus e somente isso que fornece a sua bondade em nossa vida. Nenhum de nós jamais poderia ser bom o suficiente para merecer tudo que Deus fez por nós. E isso não precisa nos fazer sentir mal sobre nós mesmos. Precisa fazer que nos surpreendamos com a bondade de Deus. Então, é pela graça, por fé. Às vezes muitas pessoas se pegam pedindo um pouco mais de fé. Mas se aprofunde nessa verdade. A cada um de nós foi dado uma medida de fé. Encontramos isso em Romanos capítulo 12, versículo 3, que diz: Pois pela graça que me foi dada digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Cada homem, cada mulher, cada menino e menina tem fé. Você tem a fé suficiente para fazer tudo o que precisa ser feito em qualquer momento da sua vida. Agora, sua fé pode parecer fraca, porque talvez você não tenha usado muito. Ou talvez você esteja usando apenas em determinadas áreas por um longo tempo. Muitas das vezes queremos algo em nossas vidas e ficamos esperando por um milagre ou por um mover divino, sendo que às vezes isso só depende de nós. Você talvez não tenha porque não se apropria, porque tudo já nos foi dado através da obra consumada da cruz de Jesus. Se você apropriar-se com fé, você receberá. Eu digo a vocês, meus irmãos e irmãs, vocês podem apropriar-se do que bem quiserem. Talvez você se questione agora com a seguinte frase: Mas Vinícius, e se eu me apropriar da coisa errada? Bem, você só não vai conseguir, simples assim. Agora que você sabe disso, entenda, nós não precisamos nos preocupar com essa questão de será que pode, será que não pode? Ou eu acho que não deveria me apropriar disso ou daquilo. Entenda, meu irmão, minha irmã, Deus só não vai dar para você o que não está nos planos dele. Mas pode ter certeza que o que ele separa para a sua vida é muito melhor do que você pode imaginar. Você sabe, há certas coisas que a Bíblia diz que podemos nos apropriar porque já são nossas, através da obra consumada da cruz. Mas há uma série de áreas da vida que são apenas únicas e específicas para a nossa própria vida. Por exemplo, a Bíblia não diz com quem devemos nos casar, quando podemos comprar um carro novo, mas a Bíblia nos dá sabedoria. Meu irmão, minha irmã, se seguirmos a liderança do Espírito, sua sabedoria e nos apoiarmos em Deus, começaremos uma vida absolutamente incrível. Eu, Vinícius Leandro, não sabia que podia usar minha fé para superar o meu passado. Eu pensei que estava preso. E bem, como digo diversas vezes em meus testemunhos, a fé me libertou, a fé em Cristo. Jesus me libertou, sou nova criatura, tudo se fez novo, sou livre. Hoje, pela minha fé, eu consigo andar em vitórias. Tudo em minha vida hoje é por Deus, com Deus, para Ele. Deus usou aquele homem perdido, frustrado e derrotado, muitas vezes achando que não tinha fé, para que falasse sobre ele, levasse a palavra dele adiante e testemunhasse sobre as maravilhas que ele operou na sua vida. É incrível, meu irmão, minha irmã. Em 1 Coríntios 1:27 diz assim:
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele quer que o mundo olhe e diga: não há nenhuma maneira, nenhum jeito pelo qual você poderia fazer isso sozinho. E hoje, meu irmão e minha irmã, Ele quer que o mundo veja isso acontecer através de você. Usando essa fé que você tem, mesmo achando que é pequena, você realizará aquilo que muitos duvidaram. Você, meu irmão, minha irmã, usa a sua fé de forma correta? Pense, você só vai conseguir qualquer coisa em sua vida se isso estiver de acordo com os planos de Deus. Se você usar a sua fé da forma correta, se aquilo que você se apropriar estiver nos planos dele e você tomar posse com fé, se realizará. Não ore, não tome posse de nada se você não estiver com fé. Quando você orar, tenha a fé simples como a de uma criança. Meus irmãos e irmãs, devemos hoje falar sobre expectativa, pois a nossa fé deve ter uma expectativa ativa e agressiva junto com ela. Quando temos fé, devemos ter a expectativa de algo bom lá na frente, que foi conquistado pela fé. Tomar posse de algo que ainda não aconteceu, como se já fosse seu. Em Isaías capítulo 30, versículo 18, vai dizer: contudo o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Isso significa que Deus está esperando uma oportunidade para ser bom para você. Você consegue ver isso, irmão e irmã? O Senhor seriamente espera. E essa palavra esperar quer dizer que Ele esperará, olhará e desejará para ter misericórdia de nós. Deus está olhando, esperando em busca de alguém para que Ele possa ser bom. Mas Ele só pode ser bom para alguém que está esperando por Ele, olhando, desejando que Ele seja bom. O pior que acontece é que as pessoas já têm tudo e não se apropriam pela fé das maravilhas que Deus já nos deu através da obra consumada da cruz de Jesus. Está consumado, meu irmão, minha irmã. Então tome posse do que já é seu e viva a vida que Jesus morreu por você. Mas para fazer isso, demanda-se fé. Você precisa lutar contra a incredulidade do seu coração. Deus já nos deu tudo para uma vida abundante, hoje, e para as promessas futuras. Você precisa tomar posse pela fé como se elas já fossem suas. Espere, agradeça que elas acontecerão no tempo oportuno. No Salmo 27:14 diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Muitas das vezes estamos esperando algo com fé em nossas vidas, e com essa espera muitas das vezes paramos para refletir, para pensar. Use dessa espera para sonhar, para pensar positivo sobre o seu futuro e já desfrutar em pensamento da bênção que vai chegar. A fé é a única coisa que agrada a Deus, meu irmão, minha irmã. Em Hebreus 11:6 podemos ver isso claramente. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Deus não quer que você apenas creia que Ele exista, mas Ele quer que você acredite agressivamente que se você estudar a palavra, buscá-lo em espírito e verdade, você estará esperando uma recompensa.
Deus cita diversas vezes em suas escrituras que se fizermos as coisas certas e da forma certa, teremos recompensas. Talvez muitos de vocês estejam no tempo de semear em suas vidas. A semeadura e a espera não são muito emocionantes, mas o agricultor nunca semeia sem ter uma colheita em mente. Ele semeia porque está esperando uma colheita. Devemos lembrar claramente que a fé tem que ser baseada na palavra de Deus, mais do que todas as coisas. Em primeiro lugar, temos que ter fé em Deus. A Bíblia diz: tenha fé em Deus. A fé tem que ser a base. Antes de tudo, você deve colocar sua fé em Deus. Dependa somente de Deus nessa vida. A Bíblia diz que Deus deu a cada um dos seus filhos uma medida de fé. Quanto mais a usamos, mais ela crescerá. Também temos a sua graça para nos ajudar toda vez que nós saímos da fé. A graça de Deus, o seu poder, sua habilidade vem para nos ajudar a sermos eficazes em todas as áreas de nossas vidas. Em Hebreus 4,14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. E o que é confissão? É o que você diz com a sua boca, é o que você declara com as suas palavras. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Como dito, nós devemos crer em Deus com toda a fé. Não devemos olhar para aquilo que é humano, aquilo que é carne, aquilo que vemos, mas devemos ter e viver por fé em Deus. Quando se tem fé, deve-se ter com ela bem agarrado a paciência. Muitas vezes temos a fé em nossa vida, mas nos falta a paciência para manter a fé firme durante muito tempo. Muitas vezes somos tomados pela sensação de querer fazer. É muito bacana quando nos decidimos por Deus, em crer nele, mas durante a caminhada de fé existem diversas barreiras. Às vezes pode demorar anos e anos por algo que você quer. Ou talvez isso nem venha a acontecer. E por isso, precisamos ter a fé agarrada à paciência. Jesus fala a Pedro para que ele tenha fé em Deus em Marcos capítulo 1, versículo 2. Diz assim: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. E Deus quer falar para você hoje, meu irmão, minha irmã, também para que você tenha fé, pois a fé, além de mover montanhas, move propósitos. Ter fé te faz uma pessoa plenamente tranquila. Quando os problemas vêm, se você tem fé e ainda assim encontra-se chateado em certas áreas da vida, procure adquirir mais o poder da fé, pois a fé te mantém em repouso, em um descanso eterno, descanso esse que está no colo de Deus. A fé sempre traz resultados. Se você não desistir de sua fé, se você se apega à sua fé, ela vai trazer resultados. Não sei quanto tempo você vai esperar, mas ela vai trazer resultados, eu garanto a você. A fé nos protege dos nossos inimigos e de todas as tribulações da vida. Olha o que diz em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Toda vez que estivermos passando por um problema, devemos levantar nossa armadura de fé contra esse problema, declarando que confiamos em Deus e liberamos nossa fé. A nossa fé cresce à medida em que a usamos. Quando eu, Vinícius, comecei a minha caminhada de fé, essa fé não era tão grande quanto é hoje. Com o passar do tempo eu aprendi a ter mais fé,
Aprendi a me apropriar pela fé das bênçãos já concedidas através da obra consumada da cruz. E com isso, a confiar na provisão em todas as áreas da minha vida. Tudo foi transformado e ainda, meu irmão, minha irmã, nem começou. A minha vida mudou tão radicalmente que nunca imaginei viver algo tão maravilhoso. Na verdade, nunca pensei que seria tão feliz e realizado. E é o que eu desejo para você, meu irmão, minha irmã. Estou disposto a te ajudar a alcançar tamanha bênção. A pessoa que tem fé tem poder e autoridade. Use sua fé para neutralizar definitivamente o inimigo. Que usemos a nossa fé para combater nossos medos, nossos problemas. A fé é uma das principais virtudes que Deus dá para todos nós, mas ela somente será eficaz se a colocarmos em prática. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, que esta mensagem poderosa sobre a fé toque nos corações de quem está ouvindo. É maravilhoso, Senhor, ter tantas revelações em minha vida, tantas conquistas que me foram dadas através da fé que depositou em mim. Senhor, muitos acham que não têm fé, mas todos temos fé. Que meus irmãos e irmãs entendam o poder da fé e, através dela, possam realizar os seus sonhos. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Saiba como viver o plano perfeito de Deus. No livro de Jeremias 29:11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que promessa maravilhosa nesta palavra! Mas eu te pergunto, você acredita nela? Você sabe como receber essa promessa maravilhosa de prosperidade, de paz, de esperança e de um futuro brilhante? Os planos de Deus para nós são incomparáveis e não há nada mais gratificante e maravilhoso do que fazer parte deles. Porém, não é fácil esperar enquanto os planos do Senhor não se cumprem em nossa vida. Nós ficamos ansiosos, desanimados e muitas vezes até achamos que Deus se esqueceu da promessa que nos fez. Por isso, para viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, precisamos de duas coisas essenciais: fé e obediência. Em primeiro lugar, temos que crer que se o sonho é de Deus, Ele é fiel e poderoso para realizá-lo. Depois, temos que ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua palavra, independentemente do tempo de espera. Você pode estar dizendo: Vinícius, eu quero viver esses planos, mas como vou fazer isso? Nesta mensagem eu vou mostrar para você o que você deve fazer enquanto espera os planos de Deus se cumprirem em sua vida. Primeiramente, você precisa esperar em Deus com paciência. Este é o ponto essencial. Você não pode querer apressar o cumprimento dos planos de Deus em sua vida, pois Ele já determinou um tempo certo para que ele comece a se realizar. O Senhor prometeu a Moisés tirar o povo hebreu do deserto e levá-lo à terra prometida, mas isso levou 40 anos para se concretizar. Da mesma forma, José teve que esperar 13 anos para sair da condição de escravo e presidiário para assumir o cargo de governador do Egito. E eles passaram por momentos muito difíceis durante esse tempo de espera. Momentos de luta, de humilhação, de sentimentos de abandono. Porém, eles tiveram força e perseveraram até o fim. Além deles, Davi,
Abraão e até Jesus tiveram que esperar a hora certa para que o poder de Deus começasse a se manifestar em suas vidas e os sonhos dele começassem a ser cumpridos. E o mesmo se aplica a você. O Senhor já planejou o seu futuro e ele irá realizar cada um de seus planos. Porém, isso acontecerá no tempo dele e não há nada que você possa fazer para adiantar isso. Então, a melhor coisa a se fazer é ter paciência e dizer: tudo bem, Deus, está sendo difícil esperar pelas suas promessas, porque a minha luta tem sido grande e eu não tenho mais forças. Mas eu vou fazer exatamente o que o Senhor diz e vou me manter firme nos seus propósitos. Se você fizer isso, Deus se agradará da sua fé e obediência e te ajudará a suportar as dificuldades que costumam surgir durante esse tempo de espera, até o cumprimento dos sonhos e promessas dele em sua vida. O salmista diz no Salmo 37, versículos 23 a 25: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Em segundo lugar, o que você deve fazer para esperar os planos de Deus se cumprirem em sua vida? Atente-se a isso. Você precisa somente ouvir a voz de Deus. No Salmo 34, a Bíblia nos encoraja a engrandecer o nome do Senhor. Isso significa tornar Deus maior em nossas vidas. Fazer com que a voz dele seja maior do que a voz da dúvida, do medo, das outras pessoas e do nosso próprio coração. Imagine só, se Noé tivesse permitido que a voz das pessoas próximas a ele fosse maior do que a voz de Deus, quando ele decidiu obedecer ao Senhor e construir a arca. Eu fico imaginando os parentes e amigos dele dizendo: Noé, por que você não arruma um emprego normal, como todo mundo, e deixa esse barco para lá? Está todo mundo dizendo que você é maluco. Mas Noé não se importou com a voz das pessoas. Ele se lembrou do que a voz de Deus havia dito e seguiu o plano até o fim. E o Senhor o recompensou poderosamente por isso, fazendo dele e de sua família os únicos sobreviventes do grande dilúvio. E da mesma forma, se você quer ver os sonhos de Deus realizados na sua vida, você precisa ignorar todas as vozes exteriores e interiores que querem te convencer a desistir e se concentrar apenas na voz de Deus, fazendo com que ele fale cada vez mais alto em seu coração. Confie com todas as suas forças e todas as outras vozes parecerão apenas um sussurro perto da voz do Pai. A terceira coisa que você deve fazer para esperar que os planos de Deus se cumpram em sua vida: você não deve ser guiado pela aparência. Um dos grandes desafios da nossa vida é lutar contra a tentação de prestar mais atenção ao que parece bom e impressionante por fora do que está oculto aos nossos olhos. Vou te dar um exemplo mais claro sobre isso. Quando Saul virou as costas para Deus e quis governar Israel do jeito que bem entendia, o Senhor pediu para que o profeta Samuel fosse até a casa de Jessé para que ele ungisse um de seus filhos para ser rei daquela nação. 1 Samuel 16:1. Então o profeta cumpriu aquela ordem e foi até Belém. Já na casa, Jessé viu Eliabe, o filho mais velho de Jessé, e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir, pois aquele rapaz era alto, forte e tinha ótima aparência. Mas a resposta de Deus veio a Samuel logo em seguida e disse: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração.
Jessé então chamou todos os outros filhos que estavam em casa, mas Deus rejeitou cada um deles como havia feito com Eliabe. Samuel já não estava entendendo direito o que o Senhor queria e decidiu perguntar ao dono da casa, em 1 Samuel 16, versículos 11 e 12. Estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Essa passagem, que marca a unção de Davi como rei de Israel, nos mostra que não devemos acreditar apenas no que vemos. Se a sua vida não está indo bem, se os problemas e as tribulações só crescem diante dos seus olhos, você não pode crer que serão essas coisas que vão determinar o seu futuro. Assim como Samuel, você precisa olhar para o interior, precisa prestar atenção nas coisas que Deus está mostrando ao seu coração. Você precisa confiar, meu irmão e minha irmã, naquilo que é invisível aos seus olhos, mas que já é visível aos olhos do nosso Pai. Finalmente, o que você precisa atentar para esperar o plano perfeito de Deus. Preste atenção nisso. O meio define como será o fim. Eu não tenho dúvidas de que é primordial a forma com que lidamos com as situações e circunstâncias da vida, quando estamos esperando pelo cumprimento dos sonhos de Deus. O modo como nos comportamos determina o nosso resultado final. Veja o exemplo da vida de Sansão. O Senhor fez dele um grande e poderoso juiz de Israel e tinha sonhos maravilhosos para a sua vida. Porém, durante a sua caminhada, Sansão desobedeceu às ordens do Senhor, cedeu aos desejos da sua carne e, por causa disso, pagou um alto preço, sendo traído pela mulher que amava, teve os cabelos cortados, perdeu sua força e foi capturado pelos seus inimigos. Depois, teve os seus olhos furados e foi obrigado a trabalhar para eles, moendo grãos. Juízes 16, versículos 4 a 21. Durante uma festa dedicada a um deus pagão, os filisteus levaram Sansão até o templo, a fim de que ele servisse de chacota para a multidão que se acumulava naquele local. Sansão, profundamente arrependido, clamou ao Senhor, pedindo por uma última vez a força sobrenatural que vinha sobre ele. Juízes 16, 28. Deus atendeu aquele pedido. Então Sansão abraçou as duas colunas principais que sustentavam o telhado daquele lugar e as arrancou de suas bases, fazendo com que tudo desmoronasse, matando todos os que estavam ali, inclusive ele. A história de Sansão poderia ter sido bem diferente, mas escolhas que ele fez mudaram os rumos de sua vida. Ele foi desobediente e, em muitas situações, não quis esperar pelo cumprimento dos planos do Senhor e resolveu fazer tudo pela própria força. E nós vimos como isso terminou. Da mesma forma, quando nós não focamos na realização dos sonhos de Deus, corremos o risco de ficar pelo meio do caminho. E isso nos leva a refletir sobre duas coisas muito importantes. Primeiro, nossa paciência será testada durante o tempo de espera. Chega um momento de nossas vidas que as coisas começam a ficar tão difíceis que chegamos a pensar que os sonhos de Deus estão atrasados. E isso nos deixa aflitos, ansiosos e até desanimados. E certamente isso também aconteceu com Noé, Abraão, Sansão, Davi e todos os outros homens da Bíblia. E é nesse momento que devemos fazer uma escolha importante. Vamos continuar esperando pacientemente e obedecendo ao Senhor, ou abandonaremos o barco e seguiremos a nossa vida segundo apenas os nossos instintos? Por mais difícil que seja, a primeira opção
é sempre a coisa certa a se fazer. Veja o que o rei Davi disse no Salmo 41. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. O segundo ponto importante que você deve refletir: o tempo de Deus é o tempo certo, o tempo oportuno. Deus nunca se atrasa. Ele também não se adianta. Um minuto sequer. O tempo dele é perfeito e os sonhos dele se realizarão no momento exato. Por isso você precisa caminhar junto com ele sempre. Correr à frente do Senhor ou ficar para trás nessa caminhada não irá funcionar. Não basta acreditar nos planos de Deus para a sua vida. Você precisa se alinhar ao tempo e à direção dele. Pode ser que isso não faça sentido para você, mas faz parte da sua caminhada. A grande notícia disso tudo, meu irmão e minha irmã, é que esse período de espera não vai durar para sempre. As suas lutas terão um fim. Viver os sonhos de Deus é um ato e decisão de fé. Não é fácil esquecer e deixar de lado projetos e sonhos desta vida, para estarmos dispostos a viver algo que nem sabemos como será. Porém, tenha certeza que será o melhor. Você viverá sonhos maravilhosos. Deus não tem um plano, Ele tem o plano, conforme diz na passagem de Jeremias 29:11, no início desta mensagem. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que palavra, que promessa é essa? O Senhor tem planos perfeitos para a nossa vida, planos de nos dar uma esperança e um futuro. A partir de hoje, Pai, esperaremos em Ti com paciência, ouviremos atentamente a Sua voz, não seremos guiados pela aparência das nossas circunstâncias e sabemos que o meio determinará o fim. Tomamos uma postura, sabemos que o inimigo se levantará, sabemos que nossa paciência será testada, mas sabemos que o seu tempo é perfeito e oportuno. Precisamos apenas da sua graça, que nos basta. Desejamos viver os seus planos e perseveraremos até o fim, pois sabemos que os seus sonhos são muito melhores que os nossos. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não perca a presença de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 8, versículos 34 a 36 diz: Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Essa mensagem é um alerta para você. Esta passagem significa que você pode perder a presença de Deus por estar apressado para conseguir o que quer. Forte isso, não é? Em outra tradução, esta mesma passagem diz assim: Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Se não esperarmos, principalmente nas áreas importantes, atrairemos problemas para nós mesmos. Faça o ajuste de sintonia da paciência o tempo todo
em sua vida. Se você é uma pessoa confrontadora, cuidado. Se quando precisar resolver alguma coisa, você normalmente confronta a questão e força uma solução, isto poderá prejudicar muito a sua vida em todos os sentidos. Aprenda que lidar com os problemas de forma muito direta não será bom para você. Entenda que você poderá piorar as coisas ou atravessar o caminho de Deus e acabar tendo de passar pela mesma situação novamente, por não ter esperado o tempo dele. A sua impaciência não dará a Deus a chance de resolver as coisas para você. Aprenda que quando se sentir excessivamente ansioso ao lidar com alguma coisa, deixe que esse assunto descanse pelo menos 24 horas. Acalme os ânimos e cuidado para não tomar atitudes no calor das emoções. Pode ter certeza que você poderá mudar de ideia se deixar as coisas se acalmarem por algumas horas. Você poupará inúmeros problemas em sua vida se simplesmente aprender a esperar em Deus. Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor querido, aprendemos hoje que precisamos fazer um ajuste de sintonia de nossa paciência. Não queremos mais confrontar situações de nossas vidas, das quais somos impotentes de resolver. Não queremos mais atravessar o seu caminho, Pai, e vamos esperar o seu tempo. Entregamos nossos problemas na sua presença, para que a resolução venha de ti e não de nós. Chega, Deus amado, de impulsos emocionais para resolver questões que somos impotentes para resolver. Esperamos e descansamos em Ti e sabemos que agirás no tempo oportuno, da sua forma e como quiser. Aguardamos, Deus. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.